Push and pull no radiador do water cooler melhora o seu desempenho e baixa as temperaturas do processador? Como fazer da forma correta? O que eu preciso para instalar? Vale a pena? Quer saber a resposta para todas essas perguntas? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou responder todas elas e muito mais. Fala pessoal, beleza? Serjão na área, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal PBG Tech e hoje nós vamos desmistificar essa parada de push and pull. Na estrutura normal de um radiador de water cooler, nós temos os fãs empurrando o ar para as aletas do radiador, para que esse fluxo resfrie essas aletas e, consequentemente, o líquido de arrefecimento que passa pelo sistema e que foi aquecido pelo processador lá na bomba, para que ele possa então voltar mais frio para a bomba e resfriar o processador, completando o ciclo. Na técnica de push and pull, são instalados mais fãs na parte posterior do radiador, que passam a puxar o ar que está sendo empurrado pelos fãs da frente. E, em teoria, esse processo de empurrar e puxar vai criar um fluxo de ar mais otimizado, que vai melhorar o resfriamento do líquido que passa pelo radiador e, consequentemente, diminuir mais a temperatura do processador. E a gente já sabe que, em se tratando de chips de processamento, quanto menor a temperatura, melhor é o desempenho. Mas isso tudo é na teoria, tá, pessoal? Será que na prática isso realmente funciona? Não sei. Bom, é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, tá? E a ideia de fazer esse teste partiu de um comentário de um inscrito aqui do canal, no vídeo onde eu troco os fãs originais desse water cooler aqui, que é o Dark Flash Twister DX240, pelos fãs Air 12 Pro da Aigo. Inclusive é um vídeo que tá bem completão e bem legal, tá? Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem lá depois. E nesse comentário ele questiona como é que ficaria fazer um push and pull nesse kit aqui do vídeo. Então eu resolvi fazer para a gente tirar essa dúvida. Agora nós vamos fazer então a instalação do sistema de push and pull para rodar os testes e analisar os resultados. Então bora lá. Bom pessoal, já estou aqui com o gabinete aberto e primeiro eu vou explicar para vocês como eu vou fazer a instalação dos dois fãs adicionais no radiador. E o mais importante, como serão feitas as conexões desses fãs na placa-mãe. Começando pela fixação dos fãs no radiador, nós vamos precisar de um jogo adicional desses parafusos aqui, ó, que tem esse corpo longo com a rosca só nessa pequena parte da ponta, e que são idênticos aos que já vem no kit de instalação do WC. A quantidade de parafusos vai depender da quantidade de fãs do seu radiador, tá? E você encontra esses parafusos para comprar com facilidade no Mercado Livre. É só digitar kit de parafusos longos para radiador de water cooler lá na pesquisa que vão aparecer várias opções. Agora eu vou fazer a fixação do radiador aqui na parte de trás do gabinete. E é um pouquinho chato de fazer, mas não tem segredo. Eu vou passar alguns macetes aqui para facilitar o processo. Primeiro, faça com o gabinete deitado. Assim você fica com uma área de apoio melhor e não corre o risco do radiador escorregar e danificar algum outro componente. Os fãs da frente do radiador já estão parafusados. Agora a gente vai posicionar os fãs alinhados com a furação do radiador e segurar tudo aqui na posição que vai ser parafusado. Não esquecendo de deixar os cabos dos fãs virados já para o lado certo aqui. Agora com uma das mãos a gente segura o radiador na posição e aqui com a outra vamos encaixando e rosqueando os parafusos. E prontinho, radiador fixado. Bom, agora vamos para as conexões ARGB dos LEDs e PWM para rotação. E presta atenção aí que aqui vai ter dicas importantes, ok? Aqui nos fãs, tanto nos do WC quanto nos Air 12 Pro, tem dois conectores. Um PWM de 12 volts 4 pinos, que tem a função de energizar os fãs e fazer o controle de velocidade de rotação, e um ARGB de 5 volts 3 pinos que energiza os LEDs RGB, certo? Os cabos ARGB nós vamos conectar em série, um no outro, e depois conectar todos em uma das portas disponíveis na nossa controladora da Coolmoon, que está aqui embaixo, e que tem um vídeo de unboxing e review que está bem legal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois. Dando andamento, assim a gente consegue fazer a gestão de todos os LEDs pela controladora. Ah, e se você não tiver uma controladora aí, não tem problema. Nesse caso, se os seus fãs de WC não tiverem essa ponta dupla para ligar em sequência, basta adquirir um cabo splitter como esse aqui. Esse tem 4 pontas, mas tem de até 5 pontas para vender. E você acha facilmente em lojas como Mercado Livre, Amazon ou AliExpress. Eles costumam vir com esse adaptador macho-macho aqui, que é conectado desse jeito. E depois basta conectar os fãs nessas pontas. E essa ponta aqui no conector RGB 5 volts 3 pinos da placa-mãe, certo?
Agora, no caso de water coolers, é aqui nas conexões PWM que a gente precisa dar uma atenção especial. Eu costumo receber muitas dúvidas nos comentários dos meus vídeos, principalmente com relação à quantidade de fãs que podem ser ligadas nessas conexões. Se vai funcionar, se vai queimar a placa-mãe ou os fãs, enfim. Então eu vou aproveitar esse vídeo para tentar esclarecer essas dúvidas agora para vocês. Bom, a primeira dica é que fãs e bombas de WC devem preferencialmente ser conectadas nas conexões CPU-fan da placa-mãe. Primeiro porque as conexões CPU-fan são projetadas para receber esse tipo de dispositivo. Então, além de terem uma eficiência energética melhor, os sensores de temperatura são mais precisos que o das outras conexões de fãs, o que possibilita a criação de curvas de fãs mais efetivas. E a segunda dica nos leva direto à questão de quantos fãs podemos conectar em uma única conexão. E a resposta para essa pergunta depende, tá? Depende de uma informação que pode ser encontrada com facilidade no manual ou na caixa de qualquer hardware. E essa informação é em qual amperagem a peça trabalha. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o manual da placa-mãe, aquele mesmo que fica guardadinho dentro da caixa e nunca vê a luz do dia. A minha é uma Steel Legend B550 e agora eu vou colocar ele aí na tela para vocês. Nós vamos vir aqui no índice e procurar por Specifications, ou especificações, no bom e velho PTBR. E já está bem aqui no comecinho, ó, capítulo 1, página 2. Então bora lá na página 2. Aqui em Specifications, o manual vai mostrar pra gente as especificações completas de todos os setores da placa-mãe. Olha só, a plataforma da placa, que é a ATX. Em CPU mostra aqui, ó, quais são as linhas de processadores compatíveis, o tipo de quantidade de fases do VRM, qual é o chipset da placa. Aqui em Memory dá para ver o tipo de memória compatível, quais as frequências suportadas em estoque e em overclock, a quantidade máxima em gigabytes suportada pelo sistema e por aí vai, tá? Mas na verdade a informação que a gente está procurando vai estar aqui na página 5, em Connectors. Aqui o manual mostra pra gente as quantidades e especificações de todos os conectores disponíveis na placa. Então aqui estão os conectores do painel frontal, os conectores de LED, ó, RGB LED e Addressable LED, que são os ARGB. E aqui nas conexões de LED já dá para visualizar as informações que a gente está procurando. Aqui informa pra gente que as conexões RGB LED suportam 12 volts, 3 amperes e 36 watts. Já os ARGB LED suportam 5 volts, 3 amperes e 15 watts. Então aqui a gente já pode constatar que apesar da amperagem ser a mesma, as voltagens são diferentes. E nesse caso, se a gente conectar um fã com conexão de 12 volts no conector ARGB de 5 volts, ele não vai ter voltagem suficiente para funcionar. E se a gente fizer o inverso, conectar um fã de 5 volts no conector RGB de 12 volts, ele vai queimar. E se a gente for um pouco mais para baixo, vai encontrar aqui as conexões CPU Fan 1 e CPU Fan 2. E aqui a gente já visualiza as informações energéticas de cada uma delas. Aqui na CPU Fan 1, eu vou ter uma corrente de até 1 ampere com potência de 12 watts. E na CPU Fan 2, uma corrente de até 3 A com potência de até 36 watts. E agora, para saber onde conectar a bomba do WC e os 4 fãs do radiador, eu vou fazer uma conta simples de multiplicação. Mas para isso eu preciso das informações energéticas da bomba e dos fãs, tá? Então vamos lá. Aqui na caixa do WC eu tenho as informações da bomba, que são 12 volts de tensão, 0,35 A de corrente e 4,20 watts de potência. E dos fãs, nós temos para os dois Infinity 8, que são os originais do WC, os mesmos 12 volts de tensão e 0,65 A de corrente. E para os fãs Air 12 Pro, que vão ficar na parte de trás do radiador, eu peguei a informação da voltagem na caixa e de amperagem no anúncio. E são 12 volts de tensão e 0,16 A de corrente. Bom, pessoal, eu não vou me aprofundar na questão de conceito elétrico aqui, tá? Não vai não! Ele não vai não! No que é tensão, corrente e potência, porque além de não ser o foco desse conteúdo, o vídeo também iria ficar muito longo. Mas para a gente fazer o cálculo, basta saber que a informação que importa é a de amperagem, ok? Então vamos calcular aqui. A bomba, para funcionar, precisa de 0,35 A de corrente, certo? E nos fãs, a gente tem 0,65 A vezes 2 fãs, que é igual a 1,3 A para os Infinity 8, e 0,16 A vezes 2, que é igual a 0,32 A para os Air 12 Pro. Então, somando esses dois resultados, a gente tem uma amperagem total de 1,62 A de corrente para os 4 fãs do radiador. Então, voltando aqui para o manual da
placa, fica claro pra gente que a bomba do WC, que precisa de 0,35 A para funcionar, deve ser conectada na porta CPU fan 1, que é de 1 A. E os 4 fãs, que juntos precisam de um total de 1,62 A de corrente, devem ser conectados na porta CPU fan 2, que é de 3 A. E se a sua placa tiver só uma conexão CPU fan, não tem problema, ok? Você vai conectar a bomba no CPU fan e os fãs em um chafan ou sysfan que você tiver disponível aí. E só para finalizar essa questão, você não vai queimar a sua placa ou os fãs por causa da quantidade de fãs ligadas em uma conexão, ok? Eu escuto muita gente por aí dizendo que só pode colocar no máximo 3 fãs por conector, outros dizem que é no máximo 5, e isso é mito, tá, pessoal? Mentira! A única coisa que pode queimar um fã é ligar ele em uma conexão com voltagem maior. Por exemplo, ligar um cabo de 5 volts em uma conexão de 12 volts. E isso não tem nada a ver com quantidade, basta ligar só uma para queimar. É verdade. Então, pessoal, finalizadas as questões técnicas, bora para as conexões aqui. Como a gente já definiu, a bomba vai ser conectada aqui no CPU fan 1. E aqui nessa conexão eu tenho mais uma dica para passar para vocês. Se a gente verificar aqui no conector da bomba, ela tem 3 pinos, ó. Já o conector CPU fan da placa-mãe que ele vai ser ligado tem 4 pinos. E esse conector tem só 3 pinos por um motivo muito simples, pessoal. Ele não é um PWM. Para um conector ser considerado PWM, ele precisa ter esse 4º pino extra aqui, que é justamente o que vai proporcionar a possibilidade da placa-mãe realizar o controle de velocidade de rotação. Então, só para você entender melhor, as bombas de sistema de water cooler selados, que é o caso desse aqui, funcionam com sistema de força centrífuga. Então, ela possui aqui dentro uma peça similar a uma pequena ventoinha, que funciona em alta rotação e gera a pressão interna necessária para impulsionar o líquido de arrefecimento aquecido para passar por todo o sistema e voltar resfriado para ela, fechando o ciclo. Então a rotação dessa centrífuga tem que ficar em velocidade máxima e constante, porque qualquer variação na pressão interna pode gerar bolhas de ar lá dentro. E esses bolsões de ar podem prejudicar a performance do WC no resfriamento da CPU, ou até causar danos severos, tá? Como vazamentos ou travamentos que podem mandar várias das peças do seu setup pro vinagre. Então é por isso que a maioria dos water coolers selados não dão a possibilidade de controlar a velocidade de rotação da bomba pelo sistema, certo? E qual é então a posição certa para fazer essa conexão? Bom, primeiro, esses conectores são projetados para ter somente uma forma de encaixe, tá? Aqui no conector do cabo, a gente pode ver que tem uma sobressalência e ela se encaixa perfeitamente com essa pecinha que temos aqui no conector da placa-mãe. Mas em caso de dúvida, a gente pode recorrer novamente ao manual. Aqui na tela, a gente tem o diagrama com o desenho do conector e com a informação da função de cada pino. Então o pino 1, GND, que é o neutro, o pino 2 é o que fornece os 12 volts de tensão, o pino 3, fan speed, informa a velocidade de rotação, e o pino 4 é o PWM, que permite o controle de velocidade da rotação. E aqui do lado, ó, o manual informa pra gente que o conector tem 4 pinos, mas se for ligado um conector de 3 pinos, deve ser feito nos pinos 1 a 3. Então, pessoal, para fazer uma conexão dessas errada, só com muita falta de atenção mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, agora a gente já conectou a bomba, então vamos para a conexão dos fãs. Para conectar os fãs, nós vamos usar esse hubzinho aqui que veio no kit de instalação do WC. Ele tem essas 3 portas PWM e como eu tenho 4 fãs para conectar, eu vou aproveitar que os fãs R12 Pro têm esse cabo com ponta dupla e vou conectar um fã no outro. E agora conectar os dois nessa porta aqui. E os 2 fãs Infinity 8, que vão fazer o pull, vão conectados cada um em uma porta. Feito isso, agora vamos conectar a ponta do hub na nossa conexão CPU Fan 2 e prontinho, conexões finalizadas. Agora que já está tudo instalado e conectado, eu vou jogar esses cabos aqui para a parte de trás do gabinete e vamos ligar o PC para ver se está tudo certo. E depois vamos para os testes. Mas antes, deixa eu aproveitar, pessoal, e primeiro agradecer de coração a todos os inscritos do canal pela força que estão dando aí pra gente, por todas as curtidas nos vídeos, todas as inscrições, os comentários, os compartilhamentos, enfim. Então, gratidão, família. E para você que ainda não é inscrito, nós ainda estamos na saga para chegar aos 1000 inscritos. Então se você gostar desse vídeo e se ele te ajudar de alguma forma, deixa aí pra gente aquele likezão e considera também se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. A gente já tá com bastante conteúdo bacana e toda semana tem coisa nova por aqui. Então vai ser um prazer ter você como parte dessa família que só cresce a cada dia.
Bom, pessoal, eu já fiz os testes de estresse no processador com os fãs nativos do water cooler e também os testes com os fãs Air 12 Pro em push and pull que a gente acabou de instalar. E na sequência eu vou colocar os gráficos dos resultados comparativos para a gente conferir se tivemos ou não algum ganho. Mas antes deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês como foram feitos os testes. Eles foram realizados em gabinete full tower aberto, resfriado por 9 fãs dispostos entre frente, base e traseira, com temperatura interna variando entre 26 e 29 graus. Além disso, mantivemos a rotação máxima dos 4 fãs instalados no WC durante todo o teste, para poder extrair o máximo de performance. Então, para fazer nossa experiência desse vídeo, além do Water Cooler Twister DX240 e dos fãs Air 12 Pro, nós vamos utilizar como bancada de testes o nosso PCzão aqui do canal, que é composto por uma placa-mãe ASRock Steel Legend P550, um processador Ryzen 9 5900X, placa de vídeo Asus ROG Strix RTX 3070, um kit com 2 memórias XPG Spectrix D50 com frequências de 3600 MHz e 16 GB de capacidade, totalizando 32 GB em Dual Channel. E para fornecer energia, contamos com uma fonte XPG Core Reactor de 850 watts. Para os testes de estresse, nós vamos utilizar os softwares Cinebench R23 Teste CPU Multicore, CPU-ID CPU-Z Teste de estresse e PESMark Performance Test Teste CPU Mark. E por fim, vamos rodar 4 jogos que exigem bastante do processador, que são Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6. E para monitorar as temperaturas durante os testes, utilizamos o software CPU-ID HW Monitor. Começando a análise pelos gráficos das mínimas, vemos que sem push and pull obtivemos no Cinebench R23 a temperatura de 43,8 graus contra 43,3 com o push and pull, com diferença irrelevante de 0,5 graus, gerando um empate técnico. No CPU-Z, vemos 43,9 graus sem o push and pull contra 42,1 com o push and pull, agora com diferença de 1,8 graus Celsius ou 4%, ainda assim muito próximas. E por fim, no CPU Mark do Performance Test, temos 46,1 graus para o WC sem push and pull contra 45 graus com push and pull, perfazendo irrelevantes 1,1 graus ou 2% de diferença. As mínimas demonstram pra gente que o WC com fãs em push and pull obteve desempenho na média apenas 3% melhor que sem o push and pull, com míseros 1,1 graus, que é um resultado na zona do empate técnico. E nas máximas a situação é ainda mais irrelevante que nas mínimas. Podemos ver aqui que as diferenças de temperaturas em todos os testes não chegam a bater nem 1 grau de diferença, o que na realidade, na prática, não faz diferença nenhuma. Agora, nos gráficos dos testes em jogos, nós já temos um cenário um pouco mais favorável. Analisando as mínimas nos jogos, apesar de ainda não haver uma diferença muito grande entre as temperaturas com e sem push and pull, com esses números a gente já consegue talvez justificar a instalação de mais fãs no radiador. No Red Dead Redemption 2, nós tivemos a menor diferença entre temperaturas com os fãs em push and pull, atingindo a temperatura de 43,3 graus contra 48,8 graus sem o push and pull, com diferença de 3,5 graus ou 8%. No Assassin's Creed Odyssey, já tivemos o primeiro cenário realmente interessante, sendo 48,3 graus com push and pull contra 54,6 sem o push and pull, agora com diferença de 6,3 graus Celsius ou 13% a favor do push and pull. No Assassin's Creed Valhalla, vemos a maior diferença entre temperaturas apontadas nos testes de mínimas em jogos, sendo favoráveis 47 graus para o push and pull contra 55,1 sem o push and pull, com uma boa diferença de 8,1 graus ou 17%. E por fim, ainda com uma boa margem, temos o Far Cry 6 trazendo 47,9 graus para o push and pull contra 52,5 sem o push and pull, perfazendo relevantes 4,6 graus ou 10% de diferença, mais uma vez em favor do push and pull. Os testes de mínimas de jogos demonstram que o WC com push and pull obteve desempenho na média 12% melhor do que sem o push and pull. Esse sim já se torna um resultado um pouco mais relevante. Porém, a gente ainda precisa analisar os
resultados das máximas. E aqui a gente tem um cenário meio calabresa e meio mussarela, porque olha só, no Red Dead Redemption 2, com o push and pull, a temperatura do CPU chegou aos 68 graus, contra 68,3 graus sem o push and pull. E aqui a gente tem um resultado bem parecido com a máxima lá do Prasmark, com diferença de apenas 0,3 graus, ou seja, empate total. No Assassin's Creed Odyssey, o cenário não muda muito. Tivemos 68,1 graus com o push and pull contra 69,3 sem o push and pull, com diferença de 1,2 graus Celsius ou 2%. Já no Assassin's Creed Valhalla, o cenário volta a ficar parecido com o que a gente viu nas mínimas, com uma diferença de 67,1 graus com o push and pull contra 74,5 sem o push and pull. Uma diferença mais relevante em relação aos dois primeiros jogos, de 7,4 graus ou 11%. E finalizando, vemos a maior diferença entre temperaturas apontadas nos testes de máximas em jogos, com Far Cry 6, onde o CPU bateu 67,2 graus com o push and pull contra 76,8 graus sem o push and pull, perfazendo 9 graus ou 14% de diferença. Bom, pessoal, eu sou defensor da máxima de que, em se tratando de chips no geral, qualquer queda de temperatura é importante e bem-vinda, tá? É claro. Quem é PCzeiro sabe muito bem que quanto menor a temperatura do CPU, maior é o seu desempenho e o seu tempo de vida. Então, qualquer 2, 3, 4 graus que a gente consiga baixar nessa temperatura é melhor. Porém, contudo, todavia, na minha opinião, 2, 3, 4 graus de queda na temperatura do CPU realmente não justificam o investimento em um kit de 2 ou 3 fãs novos, só para fazer um push and pull, tá? Então, no meu caso, que tinha um kit de fãs sobrando aqui, saí super no lucro. Principalmente nos jogos, onde eu consegui derrubar na média 5 graus de temperatura. Então, se você tá com um kit de fãs parado aí, ou tem uma graninha sobrando para investir, vai na fé que é sucesso. Além de dar um boost na sua refrigeração, ainda vai deixar seu PCzão mais bonito e robusto. Agora, se esse não é o seu caso, pega seu dinheiro e investe em outras peças mais importantes que seu PC possa estar precisando aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que possa ter te ajudado de alguma forma. Se quiserem saber mais sobre o water cooler da Dark Flash ou os fãs Air 12 Pro da Aigo, eu tô deixando vídeos sobre eles aqui nos cards. E se você já fez push and pull ou tem vontade de fazer, compartilha aí com a gente sua experiência ou sua opinião nos comentários, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!